Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Eliane e o nosso relato de hoje será sobre cemitério. Mas antes, curtam o nosso vídeo e se inscrevam para não perder os próximos relatos. Caso vocês tenham alguma história e gostaria de compartilhar com a gente, é só enviar no e-mail que está na descrição, ok? Dito isso, vamos ao nosso relato. Título: Trabalhei em um cemitério nos anos 80 e vi coisas que nunca contei para ninguém. Oi, tudo bem? Eu troquei os nomes para evitar problemas ou julgamentos. Eu não tenho medo de processo nem nada desse tipo, porque isso aconteceu faz muito tempo, nos anos 80. Mas eu tenho família, tenho filhos, netos e não quero virar motivo de conversa. Eu nunca contei isso publicamente. Na verdade, eu passei a vida inteira tentando fingir que foi coisa da minha cabeça. Cansaço, imaginação, medo, sugestão. Qualquer explicação serve para quando a gente não quer encarar o que viu. Mas tem coisa que não vai embora. E agora, já velho, eu sinto que preciso falar. Eu trabalhei em um cemitério quando era jovem. Não vou dizer a cidade, só posso dizer que era no interior. Na época, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Era começo dos anos 80 e emprego não era fácil. Meu pai tinha morrido cedo, minha mãe lavava roupa para fora e eu precisava ajudar em casa. Um conhecido meu me arrumou serviço como ajudante no cemitério municipal. No começo, eu tinha vergonha de dizer onde trabalhava. As pessoas faziam piadas, chamavam de coveiro, mesmo eu não sendo exatamente isso ainda. Eu limpava túmulo, varria caminho, ajudava em enterro, carregava ferramentas, abria e fechava portão. Com o tempo, passei a ajudar também nas covas, quando precisava. Não era um trabalho bonito, mas era honesto, e eu me acostumei, ou achei que tinha me acostumado. O cemitério era antigo, muito antigo. Tinha uma parte nova, mais organizada, e uma parte velha, com túmulos tortos, cruz enferrujada, mato crescendo entre as pedras. Tinha mausoléu de família rica, capelinha abandonada, túmulos sem nome. De dia era um lugar muito triste, mas suportável. De noite era outra coisa. E eu precisava ficar muitas noites lá. Às vezes por causa de enterro que atrasava, às vezes porque tinha serviço para terminar, às vezes porque pediam para eu vigiar quando havia denúncia de gente mexendo em túmulo. Naquela época, a iluminação era ruim. Algumas lâmpadas falhavam, outras nem existiam. Tinha canto do cemitério que depois das 6 da tarde virava um breu só. As primeiras coisas começaram pequenas. Eu via movimento onde não tinha ninguém. Uma sombra passando entre as lápides. Um vulto perto da capela velha. Uma pessoa parada de costas, que quando eu chegava perto, simplesmente não estava mais lá. No início, eu achava que era impressão. E, sinceramente, acho que qualquer pessoa no meu lugar pensaria isso. Você trabalha em cemitério, fica cercado de morte o dia inteiro. É claro que a cabeça começa a inventar coisa. Só que depois virou rotina. E não era uma vez ou outra, era quase todo dia. Tinha uma senhora que eu via muito. Eu chamava ela, na minha cabeça, de a mulher do véu. Ela aparecia sempre perto de uma fileira de túmulos antigos, na parte mais velha. Era uma mulher magra, usando roupa escura e um véu preto na cabeça. Ela ficava parada, olhando para uma sepultura específica. Eu nunca via o rosto dela direito. A primeira vez em que vi, pensei que fosse alguma parente visitando o túmulo fora do horário. Fui até lá para avisar que o cemitério ia fechar. Quando cheguei perto, não tinha ninguém. Só que a terra em frente ao túmulo estava molhada, como se alguém tivesse acabado de ficar ali de joelhos chorando.
e não tinha chovido. Outra figura que eu via era um homem de chapéu. Esse aparecia perto do portão dos fundos, sempre no fim da tarde. Ele ficava encostado no muro, olhando para dentro do cemitério como se estivesse esperando alguém abrir. Várias vezes eu pensei que fosse morador de rua ou alguém bêbado, mas quando eu chegava no portão não tinha ninguém do lado de fora. Nem pegada, nem barulho, nada. Tinha também uma criança. Essa eu vi poucas vezes, mas foi uma das coisas que mais me incomodou. Era um menino pequeno, talvez uns 6 anos. Usava uma camisa clara e calção. Ele ficava correndo entre os túmulos, mas sem fazer barulho. Nenhum som de passo, nenhuma risada. Só a imagem dele passando rápido e sumindo atrás das lápides. Um dia eu comentei com um funcionário mais velho que já trabalhava lá fazia muitos anos. Ele ficou sério, não riu de mim, só falou: finge que não vê. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele repetiu: se você vê, não chama, não responde, não segue. Aquilo me deu um frio na barriga. A partir daquele dia, eu entendi que não era só comigo. Tinha coisa ali que os outros também sabiam, mas ninguém falava. E foi ficando pior. Com o tempo, eu comecei a ouvir vozes. Não era conversa clara, como 2 pessoas falando do seu lado. Era mais baixo, como um murmúrio. Às vezes parecia reza, às vezes parecia choro. Tinha dia que eu estava limpando uma sepultura e ouvia alguém suspirar atrás de mim. Virava, nada. O som mais comum era de passos no cascalho. Isso me arrepia até hoje. Quem conhece cemitério antigo sabe o som que o cascalho faz quando alguém pisa. É muito característico. E eu ouvia passos lentos vindo por trás, parando perto de mim. Quando eu olhava, o caminho estava vazio. Eu fui ficando nervoso. Comecei a beber mais café, fumar mais. Chegava em casa calado. Minha mãe perguntava se tinha acontecido algo e eu dizia que era só cansaço, mas não era. Eu estava com medo de trabalhar. Só que pobre não larga emprego por medo. Então eu continuei. O acontecimento que me fez sair de vez aconteceu numa sexta-feira. Eu lembro porque tinha chovido a semana inteira e o cemitério estava pesado, com cheiro de terra molhada e flor apodrecendo. Naquela tarde teve um enterro de uma moça jovem. Não vou dar detalhes, até por respeito. Só digo que foi uma morte muito triste. A família estava destruída. A mãe dela mal ficava em pé. O enterro atrasou, porque parte da família veio de longe. E quando terminamos, já estava escurecendo. Eu ajudei a fechar a cova. Lembro de sentir uma tristeza diferente naquele dia. Não era só pena, era como se o ar estivesse mais denso. Depois que todos foram embora, eu fiquei para guardar ferramentas e fechar uma parte do cemitério. Outro funcionário tinha ido embora mais cedo porque estava com febre. Eu fiquei sozinho. Isso não era tão incomum, mas naquele dia eu senti, desde o começo, que não devia ficar. Guardei as pás, fechei o depósito e fui caminhando em direção ao portão principal. No meio do caminho, ouvi um choro de mulher, baixo, muito baixo, vindo da parte onde a moça tinha sido enterrada. Eu parei. Na hora pensei que pudesse ter ficado alguém da família escondido, sem querer ir embora. Isso acontecia às vezes. Parente em choque, gente que não aceitava sair. Então eu voltei. Fui andando devagar, chamando. Tem alguém aí? O choro parou. Continuei andando. Quando cheguei perto da sepultura, vi uma mulher ajoelhada, de costas, com um vestido claro, e eu pensei que fosse a mãe da moça. Falei: dona, o cemitério já fechou. A senhora não pode ficar aqui. Ela não respondeu. Cheguei mais perto. A roupa dela não estava molhada.
A terra estava encharcada, tinha chovido o dia inteiro. Eu mesmo estava com a barra da calça suja de lama, mas ela estava limpa, parada, seca, ajoelhada na terra. Eu parei. O corpo todo travou. Ela virou a cabeça devagar, mas não virou o rosto inteiro. Só o suficiente para eu ver o perfil. E eu juro por tudo que é mais sagrado, não era a mãe da moça. Era a própria moça que tinha sido enterrada. Eu reconheci o rosto, só que estava pálido, com os olhos fundos e me olhando como se não entendesse onde estava. Eu dei um passo para trás. Ela abriu a boca, mas a voz não saiu normal. Saiu como um sopro. Minha mãe foi embora? Eu não consegui responder. Eu queria correr, mas minha perna não obedecia. Então ouvi passos, muitos passos, vindo de todos os lados. Olhei ao redor e vi pessoas surgindo entre os túmulos. Não eram pessoas normais. Tinha gente com roupa antiga, roupa que ninguém usava mais. Homem de terno velho, mulher de vestido comprido, criança descalça. Todos andando devagar, em silêncio, se aproximando daquela sepultura. A mulher do véu estava lá, o homem de chapéu também. O menino que eu via correndo estava parado ao lado de uma cruz quebrada, e todos olhavam para mim. Eu comecei a rezar baixinho, do jeito que minha mãe tinha me ensinado. Pai Nosso, Ave Maria, tudo misturado, sem nem pensar direito. A moça se levantou, não como uma pessoa se levanta, foi estranho, quase como se ela fosse puxada para cima. Ela olhou para mim e disse: "Você olha demais." Foi aí que eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, só que o caminho até o portão parecia maior. Eu conhecia aquele cemitério de ponta a ponta, mas naquela noite parecia que os corredores tinham mudado. Eu virava e caía em um túmulo que não lembrava. Passava por capelas que pareciam estar em lugar errado. E atrás de mim eu ouvia o cascalho. Muitos passos, não correndo, só andando. Como se soubessem que eu não tinha para onde ir. Cheguei no portão principal quase sem ar. Quando coloquei a mão no cadeado, ouvi alguém bem perto do meu ouvido dizer: "Não volta amanhã." Eu nem olhei. Pulei o muro lateral, rasguei a calça, cortei o braço, caí do outro lado e saí correndo pela rua. Fui parar em casa tremendo. Minha mãe abriu a porta e antes que eu falasse qualquer coisa, ela começou a chorar. Ela disse que tinha sonhado comigo dentro de uma cova. Eu passei a noite com febre. No dia seguinte, o encarregado foi lá em casa perguntar por que eu não tinha aparecido. Eu disse que estava doente e que não voltaria mais. Ele tentou insistir, disse que eu precisava cumprir aviso, essas coisas. Eu falei que não. Não voltei nem para buscar minhas coisas. Um mês depois, encontrei o funcionário mais velho na rua. Ele me olhou e disse: "Você viu, né?" Eu não respondi. Ele só balançou a cabeça e falou: "Eu avisei para fingir que não via." Depois disso, nunca mais trabalhei em cemitério. Nunca mais entrei em um à noite. Até enterro de parente, quando posso, fico mais perto da saída. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e achar que foi medo, imaginação, trauma por trabalhar com morte. Tudo bem, eu também gostaria de acreditar nisso, mas eu sei o que eu vi. E tem uma coisa que nunca contei nem para minha família. Anos depois, passei perto daquele cemitério de carro. Já era fim de tarde. O muro tinha sido reformado, o portão era outro. Muita coisa tinha mudado, mas no portão dos fundos eu vi o homem de chapéu, no mesmo lugar, encostado no muro, olhando para dentro, como se ainda estivesse esperando alguém abrir. Eu acelerei e fui embora. Nunca mais passei por aquela rua. Eu não sei o que existe em um lugar assim. Não sei se são almas, lembranças, sofrimento preso na terra. Só sei que cemitério não é vazio.
Nunca é. Mesmo quando parece que não tem ninguém, tem. Gente do céu. Isso não é uma brincadeira, né? A gente dá risada. Às vezes as pessoas, como ele mesmo comentou no início, que as pessoas riam dele, né? Por ele trabalhar em cemitério. Mas eu acredito que esse é um trabalho muito difícil. O próprio lugar, né? Porque você está enterrando pessoas que morreram, se foram e não voltam mais. Então isso já é algo muito triste, né? Dói muito no coração. A gente vê muito o sofrimento dos parentes, né? Uma pessoa que trabalha num lugar assim, ele lida com o sofrimento das pessoas direto. E eu acredito muito nessas coisas. Muitos falam que pode ser algo sobrenatural, mas será? Porque às vezes a pessoa morre num acidente. Será que a pessoa aceita até, assim, ela se conscientizar do que aconteceu com ela? Eu não sei, eu acredito que isso exista. Porque é o que dizem, né? Por exemplo, quando há um acidente, a pessoa não está preparada para ir embora. Existe o apego da família. Complicado, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, tá? E se inscrevam para receber os próximos vídeos, ok? Gente, e até breve, tá?